Para nossa live, quase virada do dia. Estávamos nos atendimentos. Hoje o dia foi bem cheio, graças a Deus nós gostamos disso. E nós vamos hoje para 1 Reis, né? 1 Reis 1, que vem falando: o que vem de Deus não precisa ser forçado. O que vem de Deus é leve, é fluido. O que vem de Deus, ele vem pleno, sabe? Ele vem completo. Ele não vem por migalhas, ele não vem mais ou menos. O que vem de Deus é pleno, né? Então, o que diz aqui em 1 Reis? É uma parte da palavra que vem falando quando Deus governa. Nenhuma situação ruim prospera, né? O trono não é tomado pela força, é estabelecido pela vontade de Deus. Davi está velho e fraco, e Adonias tenta autoproclamar rei. Ele age sem consultar a Deus. Natã e Betseba intervêm, e Salomão é ungido rei conforme a vontade do Senhor, né? A tentativa de ter o reino, né, se frustra, e o Deus, ele estabelece aquilo que verdadeiramente ele quer, né? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus abençoe sua vida, Sada Pachadinho, Cláudia, Júnior, Duda. Deus abençoe você que vai entrar aí depois. Estava aqui no atendimento de mentorias, e aí devo fazer agora aquela live com calma, né? Porque de manhã tem dias que isso é muito corrido para mim. Hoje eu passei a manhã resolvendo coisas, e agora de tarde foi mentoria, e agora, nesse momento da virada do dia, o Senhor trouxe esse tempo para a gente degustar da palavra. Porque a palavra, ela precisa ser lida com busca de discernimento, né? A palavra, ela é boa, ela é maravilhosa, ela é plena. Então, vamos para a leitura, pedindo o discernimento do Espírito Santo de Deus para trazer sobre o livro de 1 Reis. Vamos lá? Espírito Santo, traz discernimento sobre essa palavra, alimenta as nossas almas, entra nas entranhas da nossa carne, para que o Espírito vivifique e ele possa se fazer mais forte do que a nossa carne. Nós estamos entrando numa atmosfera, queridos, que é a festa da carne, né? Carnaval, festa da carne. E muitas coisas estão afloradas nesses dias, né? E nós devemos estar realmente de acordo com o que o Senhor quer, né? Sombra do Todo-Poderoso, para que nós possamos não deixar com que a nossa carne ela venha falhar. Porque nós precisamos ter a humildade de depender de Deus, para sabermos que o nosso limite é bem longe das nossas limitações. Então, tudo aquilo que te faz pecar, sai de perto. Pegou? Pega essa chave. Amém? Então, diz assim, ó: sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no com roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele. Durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e trouxeram ao rei. Era uma moça sobremaneira formosa, tinha cuidado do rei e o servia. Porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, se autoproclamando, né? E preparou carros, cavaleiros, 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste isso assim? E era ele também muito formoso de parecer. E Agite o tivera depois de Absalão. E tinha entendimento com Joabe, filho de Jeruía, e com Abiatar, o sacerdote, os quais ajudavam seguindo Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, Benaida, filho de Joiada, e Natã, profeta, e Simei, rei, poderosos que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e animais cevados juntos às pedras de Zoelete, que estava perto da fonte de Rogel. E convidou a todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém Natã, profeta, e a Benaida, e aos poderosos, e a Salomão, seu irmão, não o convidou. Então falou Natã e Batseba, a mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e o nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida, Salomão teu filho.
Vai, chega ao rei Davi e diz-lhe: não juraste tu, rei meu, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, se assentará meu trono? Por que, pois, reina Adonias? E aí ela foi lá questionar, né? Deus abençoe, Cláudia. Amém. E ela foi lá questionar. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Adonias, reina, e o senhor Davi não sabe? Então eles foram conversando entre si, já vendo essa armação de Adonias aí, né? Eis que estando tu ainda falando com o rei, e entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E foi Betseba ao rei na sua câmara, e o rei muito velho, e Abisag e Sunamita servia ao rei. E Betseba inclinou a cabeça, se prostrou perante o rei e disse: o rei, que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu Senhor, não sabes? E matou vacas e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e Abiatai, o sacerdote, e Joabe, capitão do exército, mas o teu servo Salomão não convidou. Porém, o rei, ó rei, meu Senhor, os teus olhos, todo Israel, estão sobre ti, para que declares quem assentará no trono do meu rei, meu Senhor, depois dele. De todo modo sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos culpados. Seremos culpados, e estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: eis que aí está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, prostrou-se diante do rei, o rosto em terra. E disse Natã: ó meu rei, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, ele assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu, matou vacas, animais, cevados, ovelhas em abundância, convidou os filhos do rei, os capitães do exército, e Abiatai, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante a ele, e diz: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo teu servo, Zadok, o sacerdote, Benaída, filho de Joiada, e Salomão, teu servo, não convidou. Ele armou, né, uma cúpula ali. Ih, minha filha, isso daí, ó, é geracional, né? A gente tem que ficar ligado, tá? Foi feito isto da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber o teu servo que se assentaria ao trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: chama-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e ficou de pé diante do rei. Então jurou ao rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono e em meu lugar. Assim farei nos dias de hoje. Então Betseba se inclinou o rosto na terra e prostrou diante do rei, e diga: viva o rei Davi, meu Senhor, para sempre. E disse o rei Davi: chame-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaída, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhe disse: tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei subir o meu filho Salomão na mula que é minha, e levai a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subirei após ele, virá, sentará ao teu trono, e ele reinará no meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaída, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém, assim o diga o Senhor Deus do meu rei, meu Senhor. Como o Senhor foi o rei, meu Senhor, assim ou seja Salomão, e faça que o meu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu Senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaída, filho de Joiada, e os queteus e os peleteus, e fizeram montar em Salomão na mula do rei Davi, e levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. E todo o povo subiu com ele, e o povo tocava gaitas, alegrava-se, grande alegria, de maneira que com seu clamor a terra retinha. E ouviu Adonias que todos os convidados estavam com ele e tinham acabado de comer, quando também Joabe ouviu o zunido da trombeta e disse: por que tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que veio Jonadab, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: entra, pois és homem valente, e trarás boas novas. E o respondeu Jonathan e disse a Adonias: certamente nosso senhor, rei Davi, constituiu o rei a Salomão. E
E o rei enviou a eles Zadok, o sacerdote Natã e o profeta Benaide, filho de Joiada, e os quereteus, os peleteus, e fizeram montar na mula do rei. E Zadok e o sacerdote Natã e o profeta ungiram o rei Giom, e naqueles subiram alegres na cidade, está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está tentado no trono do rei, e também os servos rei vieram abençoar o vosso Senhor. E o rei Davi dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: bendito Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente o meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um foi do seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão e levantou-se e apegou-se na ponta do altar. E fez-se saber Salomão, dizendo: eis que Adonias teme o rei Salomão, porque eis que apegou na ponta do altar, dizendo: jure-me hoje, rei Salomão, que não matarás o seu servo à espada. Então Salomão, se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra. Se porém se eu achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e fizeram descer do altar, e veio e prostrou perante ao rei Salomão. E Salomão lhes disse: vai para a tua casa. E assim, o Senhor honrou aquilo que ele escolheu, quem ele escolheu. Então eu queria dizer para você: podem fazer o que for, podem mexer o que for, podem enviar o povo que for para tentar tirar aquilo que Deus te deu e já determinou nos céus. Mas aquilo que Deus te deu e determinou no céu será teu. Então não temas, porque o Senhor vai fazer. Mas olha a importância de você ficar com olhos atentos, porque existia uma armação ali, existia algo tramado ali. E Batseba, junto com Natã, eles intervêm no momento certo para que aquilo não pudesse realmente virar uma verdade. E eles intervêm através de uma palavra dita por Davi. Então uma palavra, ela tem poder, uma promessa, ela tem poder, mas você precisa ficar atento, porque existem distrações, existem armadilhas do inimigo querendo tirar muitas vezes aquela promessa que Deus deu. E o inimigo sabe como é que ele traz a armadilha? Botando prato sujo, botando migalha na tua frente, botando relações que não te honram, colocando você em lugares que não estão sendo frutificados, porque não são lugares para você estar, colocando você em mesas que você não é para estar mais, porque falam coisas que não agradam a Deus. Então eu preciso começar a ter um entendimento que eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, não é todo lugar que me cabe, não é qualquer caixinha que vai receber a glória do Senhor Jesus através da minha vida. Então fique vigilante nos próximos dias, tenha sabedoria, né? Salomão pede sabedoria a Deus, e assim hoje nós também vamos pedir, como uma alma que clama ao Pai, nós vamos pedir sabedoria. Amém? Então 3 lições dessa palavra aqui que eu quero que você guarde no seu coração. Primeiro, a ambição sem chamado gera confusão. Adonias, né? Ele honra a si mesmo, né? E quem se levanta sem unção cai sem glória, né? Ele o que? Se exalta e cai. Tá? Primeiro devemos exaltar a Deus, muito cuidado com soberba, tá? Segundo, Deus honra alianças e promessas. Deus honra alianças e promessas. A promessa feita a Salomão prevalece. O que Deus prometeu não pode ser anulado por homens. Guarda isso. O que Deus prometeu não pode ser anulado por homens. A única pessoa que pode anular a promessa de Deus, apagar a promessa de Deus, é você mesmo. Pelas suas escolhas, suas atitudes, suas decisões. Então nós declaramos que está repreendido toda decisão, toda distração, tudo que possa tirar a gente do agir de Deus. Está repreendido. Terceiro, a unção de Deus traz paz e confirmação. Salomão é ungido publicamente. Quando Deus estabelece, até os inimigos reconhecem. Então aquela galera toda que estava lá com Adonias, pegou o beco, como diz na minha terra, né? Pegou o beco, caiu fora e saiu, se dispersaram, né? Ele lá fazendo um maior festão,
se dispersaram. Por quê? Porque quando Deus estabelece, até teu inimigo vai ficar constrangido ali. Porque é o poder de Deus, entende? Amém? Amém? Ambição sem chamado gera confusão. Ambição sem chamado gera confusão. Porque você vai querer fazer coisas que não é para você fazer. Entendeu? Então, declara hoje comigo assim, ó, com uma voz de autoridade. Eu confio no tempo de Deus. Eu confio no tempo de Deus. Eu confio no tempo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Falando para mim também. E muitas vezes, queridos, eu queria no meu tempo. Ainda hoje, né? Eu luto contra isso. A gente quer no nosso tempo, da nossa maneira, do nosso jeito. Tem coisas que a gente nem entende, porque Deus ainda não fez, né? Mas Deus sabe quanto que a gente está pronto ou não para receber a promessa. E tem coisas que precisam ser lapidadas, construídas, alinhadas para que nós possamos receber. A promessa já está pronta. O que nós precisamos é acessar. E nós não acessamos ainda porque ainda faltam ajustes na nossa alma, faltam ajustes na nossa carne, faltam ajustes no nosso espírito. E nós hoje oramos, pedindo ao Senhor que ajuste. Mas ajuste pelo amor, que não deixe passar pela dor, que não permita que realmente a prova que muitas vezes nós passemos aprovados, nós possamos passar isso com tranquilidade, com o discernimento do Espírito Santo. Então, que você guarde essa palavra, que você tenha certeza, o que vem de Deus não precisa ser forçado. O que vem de Deus traz paz. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por estar na live comigo. Eu adoro quando vocês estão na live comigo. Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja contigo, que o Senhor esteja te direcionando. Eu preciso muito de direcionamento de Deus. Fica ligado nesse tempo, tá? Nós estamos aí com portais abertos da carne. Cuidado com isso. Vigia, sabe? Resguarda. Fica ligado, tá? É sobre isso. Eu estou falando para mim e para vocês também, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, eu falo para mim também. Fica com Jesus, que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Jesus é lindo. Mas tá um fogo aqui do Espírito mesmo. O Senhor quer mais isso de mim. Às vezes eu venho bem tribulado, assim, cansado, sabe? Às vezes eu não consigo, assim, mas quando o Senhor me usa, assim, amém, que Ele usou para mim também. E eu amo Davi, assim, tem muita coisa linda, né? E agora vem o novo reinado de Salomão. A gente vai aprender muito com Salomão também. Fica ligado, tá? Fica ligado. O Senhor tem coisas grandes para fazer para nós. Obrigada por pessoas tão de Deus estar aqui comigo hoje. Que Deus te abençoe poderosamente e nós vamos vencer. Porque o que Deus determinou para nós é nosso. E o inimigo já caiu por terra, porque é o lugar dele. Amém? Fica com Jesus.